Nós precisamos falar sobre suicídio de forma responsável, não sensacionalista. É esclarecer as pessoas que todos nós, em algum momento da vida, podemos sentir uma solidão, podemos sentir uma depressão. 90% das tentativas dos suicídios poderiam ser evitados. 90%. Se as pessoas fossem ouvidas, acolhidas, não fosse motivo às vezes de brincadeiras. Porque a pessoa que está em sofrimento precisa ser acolhida. Então todos nós, a sociedade como um todo, inclusive o serviço público, tem que fazer isso, é uma responsabilidade. O suicídio é uma questão de saúde pública. Eu já tive depressão, por a não aceitação também, como a homossexualidade e tal. E assim, foi um período assim bem... que eu tava num lugar mais obscuro, sabe? Eu tava num lugar mais escuro. E foi assim, tipo, bem difícil. Vários fatores são favoráveis que a pessoa tenha algum transtorno que leve à tentativa de suicídio, né? Ter um transtorno mental, desorganização familiar, isolamento, exposição à mídia, bullying, uso de substâncias, né? No município, nesse primeiro semestre, foram 295 tentativas de suicídio notificadas e 13 foram efetivadas a óbito, né? A incidência acompanha a estatística mundial, a maior incidência é em homens, né? E nós estamos, ficamos um pouco impactados com o aumento nos adolescentes, né? Mas eu acredito que seja realmente essa desorganização familiar, esse isolamento social, né? E todas as pessoas que tentam suicídio dão vários sinais, né? Eu acho muito importante valorizar o afeto, valorizar a queixa, não achar que é uma frescura, que é uma bobagem, né? Quando alguém mencionar que ou uma tristeza muito grande ou uma falta de vontade de viver, essa pessoa tem que ser acolhida, tem que ser ouvida e encaminhada para tratamento. Que hoje, na faixa de 15 a 35 anos, a grande maioria das pessoas que cometem suicídio. Esse é um perfil, quer dizer, está uma faixa assim, bastante grande entre jovens. Então essa é uma preocupação que nós temos, de dar atenção para essas pessoas, ouvi-los. O Brasil, o suicídio ele está como a quarta causa maior, né? Então ficando atrás aí de violência, também em relação a acidentes de trânsito. Mas é um número significativo, ainda mais se tratando de adolescentes, né? Porque aí a taxa que se apresenta é dos 15 anos aos 29 anos. Quando a gente olha a perspectiva também de futuro que os jovens hoje estão tendo, a gente acaba entendendo o porquê que jovens de 15 a 29 anos acabam tendo mais possibilidade de tomar uma decisão tão errada como o suicídio. Existe também um programa de saúde da criança e adolescente, onde tem feito várias abordagens com as equipes dos profissionais das escolas, com os médicos que atendem essa população também, né? É importante entender essa faixa etária, né? O comportamento dessa população. E muitas vezes é ignorado a queixa do sofrimento do adolescente, né? Nós temos, além do atendimento pessoal, o atendimento telefônico, o atendimento via chat. Por quê? Nós estamos procurando o jovem. E o jovem não fica ao telefone ligando para o CVV. Ele está teclando, né? Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos procurar o jovem. Merece toda a nossa atenção, toda a nossa consideração, e para que a gente possa, levando acolhimento, levando o respeito, a aceitação, a compreensão a essas pessoas que estão em desespero, achando que o suicídio é uma proposta para resolver as questões da vida. O que eu percebo é uma situação muito mais delicada, é que as pessoas realmente elas têm se mantido muito mais solitárias. E por conta disso você acaba desenvolvendo outros aspectos, como realmente a depressão,
né, que você começa ali a apresentar um certo comportamento depressivo e aí você acaba se isolando socialmente e quando você começa a perceber, você se isolou do meio familiar e até mesmo do meio social. O ser humano tem um problema muito sério. Ele está cada vez mais ficando em uma ilha e ele começa a sentir os efeitos dessa solidão. Aqui na nossa região do Vale tem apresentado-se um alto índice comparado às demais cidades. A questão fica, uma cidade que é interior, que te proporciona uma qualidade de vida, o que pode estar por trás disso? O que eu percebo que acaba acontecendo, que é muito comum na fase da adolescência, questões que estão relacionadas aos bullying nas escolas, mas eu acredito que exige muito mais uma exigência desse ser adolescente. O suicídio dele foi um negócio que assim marcou a escola inteira, assim. A gente nem conhecia ele e a escola inteira, assim, no 7º dia dele, tipo, todo mundo chorando, todo mundo, tipo, se abraçando, sabe? É muito comum na adolescência, os adolescentes eles buscarem essa identificação. Então eles acabam selecionando o seu grupo, sua tribo, com quais eles mais se identificam. E é um momento transitório muito delicado, porque ao mesmo tempo que esse adolescente está deixando a infância, né, essa separação e ao mesmo tempo essa separação pelos pais, ele entra num momento de muitos conflitos internos, né? Quem sou eu, o que eu quero. Então, quando começa a ter uma cobrança maior sobre a sua carreira profissional, sobre uma escolha profissional, é muito comum ele ficar em desespero, né? Até porque às vezes não se conhece totalmente. Então, quando um colega, quando uma pessoa comete, é aquela história. Eu não imaginava, mas ele não apresentava. E aí, se eu já tenho um pensamento, uma ideação, é muito mais acabar acontecendo, de eu mesmo acabar me proporcionando a esse fato. Então, é como se fosse uma cadeia, né? É uma tendência. Quando você percebe isso dentro de uma instituição escolar, acaba destampando, eu falo, né? Você vai destampando ali alguns conflitos, que quem não tinha coragem acaba depois praticando, tentando talvez, e acaba a fatalidade. Muitas escolas estão vendo alunos com depressão, alunos fazendo tentativas de suicídio, alguns também que a gente até separa um pouco dentro da classificação dos problemas de saúde mental, que são os pacientes que acabam realizando lesões como cortes, que existe uma classificação exatamente para eles, que na maioria das vezes não querem se matar, mas a dor deles é tão intensa que eles realizam uma lesão ao corpo para que o foco deles esteja na dor e não na dor interna. Ele desvia o foco por causa da dor. Ele não quer se matar, mas a dor é interna e a dor da alma é tão importante que ele acaba desfocando para isso. Quando um adolescente comete, né, a prática, é muito mais pela uma ajuda, um auxílio, né, um olhar. E aí, se nós não tivermos essa sensibilidade, se as instituições escolares não ter essa sensibilidade, dificulta. Eu acredito que muito mais do que isso, os pais precisam cada vez mais dialogarem com seus filhos, conhecer quem é o seu filho. Era um sentimento de tipo, cara, eu quero acabar com isso. Porque era um sentimento de tipo, eu não pertenço a nada, eu não pertenço a ninguém, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho propósito nenhum. Você fica tipo sem propósito, você fica sem chão mesmo, você não tem perspectiva nenhuma de vida. Você acorda e você fica tipo, nossa, droga, eu vou acordar hoje. Uma das primeiras coisas e mais importantes é fale. A pessoa que está com depressão ou que se sinta com vontade de tirar a própria vida, ela precisa falar. Ou ela fala com parente, com amigo. Se ela tem vergonha, se ela não consegue por medo também, ela tem o CVV. Ela fale para o CVV. O trabalho de prevenção ocorre todos os dias na UBS. Quando o paciente apresenta algum transtorno, algum sinal que pode sugerir essa ideação suicida, o pensamento de morte, para chegar a vias de fato da tentativa, esse paciente é encaminhado para o CAPS.
O poder público tem que nos armar com a possibilidade de ter mais instrumentos para o atendimento dessas pessoas. As pessoas não podem ficar à espera de meses para ter um atendimento. Esse tipo de discussão a gente traz para o poder público, para o executivo em especial. Eu comecei a fazer terapia, eu faço terapia até hoje. Eu comecei a tomar tipo, um monte de medicamento para depressão e ansiedade. E assim, eu lembro, como eu tive depressão, eu tive amnésia seletiva, que é o seu subconsciente, ele pegar as memórias mais traumatizantes, assim, mais traumáticas, e ele apagar. Então, tem coisa dessa época que, tipo, eu não lembro. É necessário que todas as instituições, ainda mais de saúde mental e pública, façam algo. Porque não é somente esperar acontecer, mas sim prevenir. CVV, boa tarde. Pois não? Meu nome é voluntário Alberto. Fica à vontade, estamos aqui para ouvir. Hoje o CVV, na área de prevenção do suicídio, tem a Rede Nacional de Prevenção do Suicídio. Então todas as pessoas que quiserem desabafar, conversar, falar dos seus sentimentos, das suas emoções, pode ligar para o 188, é uma rede nacional. Só para vocês terem uma ideia, hoje o CVV atende 10 mil chamadas por dia. Estou falando de Brasil. São 300 mil chamadas no mês. Vai passar de 3 milhões de chamadas esse ano. Então todas as pessoas que quiserem ligar, que quiserem conversar, sentir a necessidade, ligar para 188, que é uma rede nacional de prevenção do suicídio. E ela não é identificada, é um acolhimento sigiloso. Você pode colocar como 20, vamos por 15 ligações por plantão. Nós temos plantões com algumas janelas, nós temos plantões das 7 às 11, 11 às 15, 15 às 19 e 19 às 23. Então, das 7 às 23, é uma média de 50 a 60 atendimentos. O CVV não é um especialista profissional. Ele é um voluntário que se preparou para ouvir o outro. É um voluntário que é treinado, capacitado para ouvir o outro. O que eu diria de perfil desse voluntário? Tem um coração grande e uma disposição muito grande para ouvir o outro, e muita paciência, e muita tolerância. E o CVV hoje não atende só por telefone, ele atende, tem o 188, tem o chat. Se entrar no site do CVV, lá tem as formas de atendimento. Precisa ter mais de 18 anos, uma disponibilidade de 4 horas por semana, no mesmo dia, no mesmo horário. A sociedade hoje não ouve o outro. A sociedade, geralmente, a gente vive a era da comunicação e as pessoas não se comunicam. Eu estou falando de comunicação de coração para coração, é dessa comunicação que eu estou falando. E a gente observa que muitas vezes o jovem, ou a pessoa que pensou em suicídio, ou a família que está lidando com a pessoa que tem essa ideação suicida, não consegue ouvi-la, não consegue entender, acha que aquilo não tem propósito, afinal eu dou tudo, como é que ele pensa nisso? Mas a questão é interna. Então a pessoa precisa ser preparada para ouvir o outro, para acolher o outro.